Olha, nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela sua TV Grandourados. Eu quero agradecer aqui o meu colega, reverendo Evandro, que durante esses dias esteve gravando o programa para nós. E hoje voltamos com alegria para continuar aqui a nossa programação da TV Grandourados, o programa Andando com Cristo. Este programa que é apresentado e levado ao ar através da Igreja Presbiteriana de Dourados. Reverendo Evandro Pinho, nosso colega de ministério aqui da equipe pastoral, também capelão da Escola Presbiteriana Erasmo Braga, durante esses dias esteve gravando o programa para nós. Estávamos numa viagem e depois vamos contar aqui os resultados da viagem para você, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre a pregação do Evangelho em todas as tribos, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as raças, nações, como um mandamento de Jesus Cristo. Então não saia daí, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos em seguida para apresentarmos esta orientação, esta comissão bíblica sobre a qual a igreja caminha aqui sobre a face da terra. Nós vamos no intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Muitas vezes a igreja é questionada por que ela prega o Evangelho. Parece que para muitos é um desrespeito a igreja abordar alguém com o Evangelho, ou então levar o Evangelho a outros povos, a outras línguas. Um missionário deixar a sua igreja, a sua família, a sua cidade, a sua região e ir para uma terra longínqua ou próxima para pregar o Evangelho para pessoas de outras línguas, de outras etnias, de outros povos. Muitas das vezes tem sido questionado por alguns a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. Então hoje eu quero abordar este assunto. Por que a igreja deve pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo? Por que a igreja não pode parar de pregar o Evangelho? O que aconteceria com o mundo e com a própria igreja se ela parasse de pregar o Evangelho, de avançar na pregação do Evangelho? Então essas coisas devem ser observadas por todos nós.
Primeiramente, nós devemos entender que não é uma invenção da igreja, não é uma iniciativa que a igreja toma por conta própria. A palavra de Deus, a Bíblia, manda a igreja, assim como praticar o bem, viver como uma sociedade redimida, manda também a igreja ir e pregar o Evangelho. E Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela pode pregar o Evangelho com toda a autoridade, com toda a segurança, com todas as forças, pregar nas praças, nas escolas, nos hospitais, nas ruas, nos templos, nas casas, nas famílias. É dever da igreja. E a igreja pode pregar porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 2, aliás, capítulo 4, versículo 2, ele diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque haverá tempo em que os homens não suportarão as sãs doutrinas. Eu acho que é aqui que está o problema. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não suportam as sãs doutrinas. Às vezes não querem ouvir a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, porque estão como quem se sente coceira nos ouvidos, não quer ouvir a verdade, não quer ouvir a Palavra de Deus, quer ouvir novidades, quer ouvir coisas que afrontam a moral. Olha para os canais de televisão abertos e outros no nosso país, a imoralidade que se prega, a destruição da família, da boa moral, dos valores, da conduta e da estruturação da humanidade, está muito longe disso. Só se prega coisas abusivas, pervertidas, como o próprio Paulo fala, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E quanto mais atrevida é a mensagem, hoje nesses canais, parece que mais ibope dá, mais cresce a audiência, então as pessoas vão por esta vala. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho porque é um ordenamento de Deus. E tanto que é um ordenamento de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo, escrevendo no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, diz: e será pregado este Evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha Mateus 24, 14. Será pregado este Evangelho para testemunho de todas as nações. Será pregado por quem? Pela igreja. Jesus disse aos seus discípulos, à sua igreja: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado, eternamente condenado. Por isso que a igreja tem este mandamento do Senhor: ide, pregai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma ordenança sobre a vida da igreja, e antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja não está aqui para obedecer os homens, para dar ouvidos à opinião pública. Se a opinião pública está a favor ou contra ela pregar o Evangelho, a igreja não está aqui para isto. A igreja está aqui para cumprir o mandamento de Jesus Cristo, o Senhor e cabeça da igreja: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Aqui Jesus está dizendo: e será pregado este Evangelho do reino para testemunho a todas as nações, antes que venha o fim.
é ordenamento de Deus à igreja. A palavra de Deus nos manda ir pregar o Evangelho a todas as nações, então virá o fim. É ordem de Deus. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho. Quando lemos Apocalipse no capítulo 7, a partir do versículo 9, nós vemos João descrevendo a visão da igreja lá na glória, lá na eternidade. E ele diz assim: olha, depois dessas coisas eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, de todos os povos, línguas e nações, em pé diante do Cordeiro, com vestiduras brancas, palma nas mãos, e cantando o hino, a canção do Cordeiro, que diz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. João vê a igreja na sua totalidade, pessoas reunidas diante de Deus, remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do pecado, na cruz do Calvário, que teve seus pecados perdoados, a sua vida transformada, que foi batizado pelo Espírito Santo na conversão e selado para o dia da redenção, selado para o dia do Senhor. Então João vê essa multidão, e ao ver essa multidão ele observa que tinha gente de todas as línguas. Daqui a pouco eu quero falar sobre essas línguas, de todos os povos. Povos aqui também implicam em etnias. No Brasil nós não somos somente o povo brasileiro, somos muitas etnias, de todos os povos, de todas as etnias, que são as raças: o branco, o negro, o pardo, o vermelho, enfim, todas as raças, todas as línguas, todas as nações, todas as tribos estavam lá em pé diante do Cordeiro, porque foram remidos pelo Senhor. E foram remidos pelo Senhor porque este Evangelho foi pregado ao seu povo, ele ouviu a mensagem do Evangelho e foi alcançado pelo poder do Evangelho e pela graça de Deus que opera eficazmente no coração. E Jesus está dizendo aqui: será pregado este Evangelho. O profeta Isaías, ele foi um pregador deste Evangelho, embora viveu antes do nascimento de Jesus Cristo, 700 anos, como um profeta de Deus, lhe fora revelado o Evangelho. E ele, uma certa feita, ele, como um profeta, orando diante de Deus, ele disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, o plano do Senhor, o plano da tua salvação, a quem foi revelado? Quem deu ouvidos à nossa pregação? Muitas das vezes nós, como pastores, como profetas de Deus, como pregadores da palavra de Deus, também oramos assim: Senhor, parece que ninguém está crendo na nossa pregação. Parece que o Evangelho não está avançando com aquele poder, com aquela força que ele avançou nos primeiros séculos da era cristã. Parece que as pessoas estão surdas, não querem ouvir o Evangelho, e por mais que você fale do amor de Deus por eles, por mais que você apresente o Evangelho, que Jesus Cristo veio morrer na cruz para salvar este pecador, dar a ele uma nova vida, tirá-lo desse embaraço do pecado, muitos não estão ouvindo, não estão crendo no Evangelho. Isaías também reclamou, até que ele também entendeu que o convite do Evangelho é o convite da graça de Deus. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que vocês estão gastando o seu dinheiro naquilo que não satisfaz, o seu suor naquilo que não traz à alma um contentamento? Ouvi-me atentamente e a vossa alma viverá. Olha, a mensagem do Evangelho
É a mensagem de que Deus enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo para nos salvar. É este evangelho que deve ser pregado. Naquela cruz, o Filho de Deus morreu na cruz para salvar você. Ele morreu ali no seu lugar, derramou o seu sangue ali, passou pela humilhação da cruz, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito interessadas em cura, em prosperidade, em melhorar de vida, mas não em salvar a sua alma. Você pode ter um carro novo, uma casa nova e falar: Deus me deu tudo isso. Deus me deu emprego, me deu saúde, me deu dinheiro, mas se você não for um salvo, essas coisas terão pouca valia para você. Nada nós trouxemos para o mundo, nada levaremos dele. Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A salvação da sua alma é o assunto mais importante e urgente que você tem diante do seu coração, diante dos seus olhos. Porque um dia, quando todas as ilusões e aparências deste mundo passarem, a única alegria que um homem e uma mulher poderão ter no seu coração é a alegria da salvação em Cristo, de ser um salvo, de ser um remido do Senhor. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Este evangelho tem sido pregado em todo o mundo, de todas as formas, em todas as línguas, com todos os recursos da tecnologia. Um deles é esse aqui, a TV Grandourados. É um recurso da tecnologia que me permite entrar aí na sua casa, pregar o evangelho para você, dizer para você que acha que não tem jeito para a sua vida, não tem esperança para a sua alma, que há uma esperança em Jesus Cristo para você, para a sua família. Essa esperança está na pessoa de Jesus Cristo. Essa esperança é o evangelho. É Ele que perdoa o seu pecado e te dá uma nova vida. É Ele que te garante a salvação e a vida eterna. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Arrepende dos seus pecados. Entregue a sua vida a Ele. Este evangelho do reino é o evangelho que chama os homens para um relacionamento com Deus. E nós entramos no reino de Deus pelo arrependimento dos nossos pecados e pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É assim que se entra no reino de Deus, não tem outra forma. Então, atente para isto. Este evangelho está sendo pregado em todas as línguas e para o testemunho de todas as nações. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já para darmos sequência a este assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100
ou 8112-7929. Este evangelho que salva o homem está sendo pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Há milhares e milhares de testemunhas de Jesus Cristo hoje sobre a face da terra, pregando este evangelho, anunciando que há um Salvador, chamando o pecador ao arrependimento dos seus pecados e a abraçar a Jesus Cristo pela fé como seu Senhor e Salvador. Todas as línguas, povos, este evangelho tem espalhado. Há um esforço da igreja no mundo inteiro de fazer Cristo conhecido de todos os povos. Na semana passada, a semana anterior, eu tive a oportunidade de estar na divisa do Brasil com a Colômbia e com o Peru, dando um treinamento e participando de um treinamento com cerca de 30 obreiros indígenas da tribo Ticuna, Mayuruna e Cocama. E trouxe aqui um testemunho de que este evangelho está sendo pregado em todas as nações, para todas as tribos, para todos os povos, para todas as línguas. Ganhei ali do missionário Clauber este Novo Testamento na língua ticuna. Ticuna, ou os ticunas, é uma das tribos dos povos indígenas da Amazonas. E hoje o evangelho tem chegado de uma forma muito especial entre os nossos irmãos indígenas, especialmente aqui entre os ticunas. Eles já têm o Novo Testamento na língua deles. Os nossos irmãos caiuás aqui em Dourados já têm a Bíblia inteira na língua deles. E uma das coisas que me chamou muita atenção, e até publiquei um artigo no jornal Progresso sobre esse assunto, como que é interessante você pegar uma Bíblia como esta na língua ticuna e encontrar aqui a mensagem do Evangelho para a salvação desta tribo. Foi muito interessante ver os ticunas lá, eles mesmos pregando o Evangelho entre eles, famílias inteiras salvas pela graça de Deus, igrejas entre eles, cujos líderes também são eles, ali pregando o Evangelho, anunciando, chamando os seus irmãos ao arrependimento. E uma das coisas que me chamou muito a atenção ao ver esta Bíblia na língua deles, no ticuna, foi saber que em 1940 o Evangelho chegou até eles e espalhou entre eles, levando salvação, levando pessoas a conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é um fato que me chamou muito a atenção, a pregação do Evangelho entre estas tribos da Amazonas, Ticuna, Mayuruna, Cocama e outras tribos, mas o nosso encontro, o nosso contato foi com estas tribos. Enquanto sobrevoávamos a floresta, sabia que ali debaixo daquela floresta tinha muitos povos, muitas pessoas, e que o Evangelho já estava ali presente, dentro desta tribo, dentro deste povo. E saber que este Evangelho está sendo amado e pregado e proclamado por eles mesmos. E muitas famílias foram libertas das mais estranhas opressões. Muitas famílias foram salvas ali, e até as drogas tiveram dificuldade de entrar entre eles por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho ali. Foi um fato que me chamou muito a atenção. Conversei com um cacique da tribo Cocama, convertido, salvo, e ele falando sobre
o esforço dele com as lideranças do seu povo para que as drogas não entrassem entre eles. Estava entrando de forma muito forte. É a divisa do Brasil com a Colômbia, com o Peru, e uma região de tráfico de drogas conhecida, inclusive das autoridades. E o esforço que ele teve que fazer para que as drogas não entrassem, ele não foi só ameaçado de morte, ele teve emboscada para matá-lo, e Deus poupou a vida dele, livrou a vida dele. E ele conseguiu, com a graça e a misericórdia de Deus, ele conseguiu que as drogas não entrassem no meio do seu povo e que fossem aqueles que aderiram às drogas fossem tratados, e as famílias tomaram providências para que não prosperasse no meio deles. Outra coisa que me chamou muito a atenção ali, entre aqueles povos indígenas, foi a riqueza de material, por exemplo, que essa tribo ticuna já tem na língua deles, além da Bíblia, o Novo Testamento, que eles já têm tão bonito na língua deles, e é lindo vê-los lendo, cantando louvores a Deus, lendo a palavra de Deus e falando do amor que eles têm pela palavra de Deus. Encontrei lá também outros materiais, como devocionários, para que eles pudessem ler mensagens que aplicam o Evangelho à vida cotidiana deles. Vi lá material como este pequeno aparelho com 300 mensagens do Evangelho gravada na língua deles, e é recarregado com o sol, projeto de uma igreja americana, uma igreja batista dos Estados Unidos, e que eles hoje podem ouvir mais de 300 mensagens do Evangelho na língua deles, e vários materiais produzidos na língua deles, e o que eles têm para ler na sua língua são esses materiais. O que me chamou a atenção, mais de 80% do material que eles têm para fazer a leitura, para a língua ticuna não ficar perdida, não se tornar mais um idioma perdido das tribos brasileiras, eles têm traduzido para a língua deles da Bíblia. Mais de 80% do material que eles têm na língua deles, para eles lerem e preservar a língua deles, material traduzido pelos missionários americanos, brasileiros, que estiveram no meio deles e no meio deles permanecem, canadenses, pregando a palavra de Deus. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes a obra missionária da igreja tem sido questionada por alguns, como se a igreja não pudesse pregar o Evangelho para os povos indígenas, como se isso fosse um processo de aculturação deles e destruir a cultura, a história deles. Não. Muitas das tribos indígenas no Brasil, a cultura deles, principalmente a língua, está preservada no meio deles, e o que eles têm da língua deles, tanto do ponto de vista da gramática, quanto de literatura para eles lerem, para a preservação da língua, eles não perderem a língua deles, é esforço dos missionários. Aqueles que criticam os missionários, não encontramos nenhum rastro deles entre os povos indígenas que possa socorrer a vida desses povos, ajudar a preservar a língua deles, ajudar a preservar a cultura deles. E é claro que os evangelhos, que os missionários pregam para eles o Evangelho. É ordem de Jesus que a igreja prega esse Evangelho a todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações, todas as tribos da terra.
Essas tribos, esses povos indígenas precisam também de ouvir o Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho que salva o homem, é para salvar a gente. E todas as gentes precisam ser alcançadas pelo Evangelho, precisam de ouvir o Evangelho. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, todos os povos, todas as raças, todas as línguas. Então virá o fim. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho para nenhuma cultura, para nenhuma tribo, para nenhum povo. É ordem de Jesus. Ide e pregai o Evangelho. No dia que Jesus se manifestar em poder e glória, no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, nós vamos ter a alegria de ver entre os remidos do Senhor nossos irmãos Ticuna, Kaiowás, Terena, nossos irmãos Maiuruna, Cocama e assim por diante. São tantas e tantas tribos brasileiras e pela América Latina. Vamos ver gente de todas as nações, de todas essas etnias que foram alcançadas pelo Evangelho, a quem o Evangelho foi pregado e eles creram e foram salvos. Você também precisa de ouvir o Evangelho aqui na nossa cidade de Dourados. Este Evangelho que é pregado a todas as nações é pregado aqui também. O Evangelho de que Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, que Ele morreu numa cruz e fez um sacrifício pelo perdão dos nossos pecados, e agora todo o que nele crê e tem com Ele um relacionamento é salvo, e todo o que nele crê não perece eternamente. É este Evangelho que nós precisamos pregar, que salva o pecador, que transforma o coração da família, que transforma o coração do homem, da mulher, numa nova criatura. Dá a ele uma nova leitura da vida, dá a ele a salvação e a vida eterna, perdoa os seus pecados, tira a tristeza da alma, coloca esperança naquele coração, uma esperança que não nos ilude, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos é outorgado. Vem habitar em nós, vem fazer morada no nosso coração. É este Evangelho que nós anunciamos. Foi uma alegria ver aqueles povos alcançados pelo Evangelho, tão distante, tão longínquo, geografia extrema do nosso país, mas o Evangelho chegou até lá. Eles foram alcançados pelo Evangelho e agora entre eles também estão os remidos do Senhor como testemunha deste Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Missionários saem do Brasil, vão para diversas partes do mundo, assim como missionários de diversas partes do mundo já vieram um dia para o Brasil para pregar o Evangelho. O nosso país hoje é um dos grandes celeiros de missionários do mundo, pregando o Evangelho, espalhando seus filhos pelo mundo afora, pregando este Evangelho do Reino, anunciando que há uma salvação para o homem em Jesus Cristo, chamando os homens ao arrependimento, à salvação e falando do amor de Deus para com as famílias, para com o homem de uma forma geral. Você que me ouve agora, que me acompanha, nos assiste aqui neste canal de televisão, o Evangelho é também para você e para a sua família. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oxalá a mensagem do Evangelho caia no seu coração nesse dia, com letras vivas que jamais se apagam. Deus te abençoe. Nós vamos para o intervalo e voltamos para a conclusão do programa.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Hoje nós falamos sobre o Evangelho sendo pregado a todas as nações. É também pregado para você. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele. Às vezes você já perdeu a alegria, a esperança de viver. Jesus é o único que pode te dar uma razão para você viver. Confie nele de todo o seu coração. Eu quero orar com você. Deixar também um convite para você estar conosco no próximo domingo, às 9 horas, na Escola Dominical. É uma escola bíblica para ensinar a Bíblia, a Palavra de Deus. E também no culto de domingo, às 19 horas, tá bom? Vamos orar, vamos concluir aqui o nosso programa, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos esta bênção de estarmos aqui com os nossos telespectadores. Obrigado por poder testemunhar o Evangelho em todas as línguas e nações. Obrigado porque um dia o Evangelho chegou até nós, nos trazendo salvação e tem chegado a muitos lares, levando salvação, levando nova vida, levando um novo sentido para o viver. Alcança este coração que me ouve, me acompanha agora com a tua graça e com a tua salvação. Eu oro com gratidão e louvor no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Olha, muito obrigado da sua audiência, da sua companhia. Continue aí na programação da TV Grã Dourados, a TV da família Douradense.